Som. Meus irmãos, vamos dar início, vamos orar, começarmos. Senhor, obrigado. Louvamos e bendizemos o Teu nome por essa noite. Conduza-nos com a boa mão do Senhor, em Sua graça, para compreendermos as verdades que vamos estudar e aplicá-las, ó Pai, ao nosso caminhar, vivendo as verdades reveladas no Evangelho, praticando-as neste mundo que tanto necessita de salvação. O que oramos em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos fazer a leitura. Atos, capítulo 2, verso 42, até o verso número 46. Atos, capítulo 2, verso 42 até o verso 46. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu acabei revelando um segredo, era até o 46, que o 47 era para depois, mas a gente já leu, e aqui são leitores atentos, já descobriram um segredo. Mas vamos entender o que acontecia em Atos, quando a igreja começou a se espalhar. Primeira característica está no verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O estudo da verdade cristã manifesta na doutrina exige perseverança. Apesar do seminário presbiteriano, sem dúvida, ser bom curso de teologia, a grande jogada está em ter uma vida cristã na qual você medita nas Escrituras. E eu vou contar para vocês em segredo, tá? Não conta isso para o pessoal por aí, não. O que menos se lê no seminário é Bíblia. Você lê muito livro, você faz muito trabalho, você faz prova, mas a Bíblia vai ficando para lá. Vai ficando para lá. Então, a jogada está aqui. Tenha uma vida cristã. Perseverar, manter-se firme, é algo que é exigido daqueles que querem conhecer as doutrinas. Por quê? A Bíblia não tem um índice de doutrinas. Elas estão espalhadas em histórias do cotidiano, no dia a dia, na vida das pessoas, na operação de Deus na história. Por isso nós queremos que ela é uma revelação progressiva e histórica. E isso, então, faz com que eu tenha que estudar a vida dos patriarcas. O que os patriarcas faziam o que faziam? Por que eles viviam daquele jeito? Para entender o porquê daquele autor citar aqueles fatos. E por que Deus utilizou aquilo no cotidiano deles. A nossa exegese, então, é histórico-gramatical. Nós damos uma ênfase à história, o que aconteceu, o histórico, e a gramática, por que ele escreveu daquele jeito, o que aquilo significava para ele. As palavras têm significados, né?
Kaiser fala francês, né? Fluente. Ela fez assim, né? Mas ela fala francês. Batom, em francês, é estaca de madeira. Nós sabemos que batom é um cosmético, né? Que as mulheres usam para passar na boca e as crianças, a Clarice sabe, para pintar paredes. Mas é um bastão de cera, cosmético, com cor. Mas se daqui a muitos, muitos anos as pessoas pararem de usar batom, caírem em desuso e esquecerem o que é batom, e alguém encontra uma carta da Leila para o Rogério falando: meu amor, estou te esperando. Passei aquele batom vermelho escarlate na minha boca, te aguardo. Rogério vai acelerar para casa, né? Poxa, a mulher está toda bonita me esperando. E essa carta fica perdida e os pesquisadores estão lá cavando e tal, encontram a carta que a esposa escreveu para o marido. E de repente eles estão lendo lá: estou te aguardando, passei nos meus lábios aquele batom e eles estão vermelho escarlate. E aí o pessoal, alguém sabe o que é batom? Batom, calma aí. Batom, do francês, estaca de madeira. Mas o pessoal do século XXI era doido, a mulher pegava uma estaca de madeira, passava na boca até ficar vermelha para esperar o marido. É preciso então saber o contexto histórico, né? O que naquele momento histórico significava batom. A palavra batom ela é usada só nesse sentido? Será que ela tem algum outro sentido em algum outro lugar? Algum significado diferente? O que ela significa para o autor? Girimum é um significado para nordestino, né? Aipim tem outro significado, né? Se falar mandioca em algum lugar, o pessoal talvez entenda. Cada região vai ter um nome diferente para abóbora, outros vão chamar de girimum, abóbora, e aí vai. Ou mandioca, ou aipim. Depende do lugar, da vida da pessoa, do contexto. E a Bíblia tem isso. Nesse contexto, então, eu preciso perseverar naquilo que os apóstolos ensinaram. Eles têm ensinos os mais diversos. Eu preciso ler toda a Bíblia toda, interpretá-la no seu próprio contexto. Então, quando um pastor prega, ele tem que pregar aquele texto no contexto de onde ele está pregando, às vezes um capítulo, um versículo, dentro do livro, dentro dos livros paralelos e dentro da Bíblia toda. Em cada contexto desse, eu preciso ter um entendimento maior. Isso demanda tempo, você tem que ler a Bíblia. Perseverar na doutrina. Eles também tinham comunhão, partiam pão e tinham orações. É aquele processo natural que a gente tem na vida da igreja, né? Ceia, a gente ora, a gente está na doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Tudo isso a gente está praticando. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui é um ponto singular. Eles viviam juntos, eles estavam andando juntos, convivendo, dividindo as suas dores, as suas alegrias, tinham as coisas em comum, mas tinha regra para isso. Olha o que diz o próximo verso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Então, agora a gente já tem um segredo, né, Bruno? Vamos anunciar, alguém está com o celular na internet, põe aí o LX, estamos vendendo um MacBook, qual é aquele MacBook lá, dá um modelo aí, o pessoal vai vender ele agora, tá bom, Bruno? Ok? Seu Marcos, o senhor passa a marca da sua bicicleta, pessoal, aqui, que a gente vai vender ela agora na LX, e o produto a gente vai distribuir aqui, é assim? O que está de errado nessa minha proposição? Olha o que diz o verso. Na medida que alguém tinha, agora aqui, a olho nu, não estou vendo ninguém com necessidade, então já quebrou um padrão. O segundo padrão era a pessoa que vendia, não é sou eu que coloco a venda, né? Então o Bruno está lá e de repente olha e fala assim, ô Lid, então com 3 MacBook aqui em casa, para que 3, né? Não que ele tenha. Seu Wilson fala assim, rapaz, essas 9 bicicletas aqui na garagem, tudo de última geração. Não que tenha tanto assim, né?
Aí ele fala assim, a gente não usa isso tanto, não são todas essas que nós utilizamos, então vamos desfazer de uma, porque tem alguém em necessidade. Então, conforme a necessidade aparecia, quem tinha disponibilidade ia lá e vendia. Era ele, o proprietário, não é alguém fora da propriedade, é ele. Ele desfazia, ia lá e levava para suprir a necessidade. Ok? Aquilo que é necessário. E o que é necessário é aquilo que é para a subsistência da vida. Não pode ser algo extra, né? Aquém, além, supérfluo. Tem que ser o necessário. Diariamente perseveravam unânimes no templo, então eles iam para a igreja, adoravam a Deus, porque diz que eles iam ao templo. Mas aí logo depois diz assim, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Além de ir para a igreja adorar, eles também iam na casa uns dos outros e comiam juntos. Refeição no contexto hebreu, e vocês devem se lembrar que aqui, apesar de estarmos no período greco-romano, a igreja tem como base, e a maioria dos apóstolos, e os princípios que eles têm da religião que é judaica, da qual eles saíram, é o costume hebreu. A refeição é comunhão e amizade, é intimidade. Tá? Então, comer é... Você faz aniversário, você não põe comida lá? Casamento tem comida. Qualquer celebração a gente não quer pôr comida. Nós vamos voltar agora, culto nos lares. Eu sempre gostei de cultos nos lares. É bom, né, Elias? Culto na casa, né? Já tem 2 marcados. Primeiro na casa do meu sogro. Aí eu não sou bobo, corri e peguei o segundo lá em casa. E aí, gente, não tem lanche. Por enquanto, não, por causa da pandemia, não tem lanche. O pessoal não quer lanchar, né? Ano que vem, Elias, anota aí. Presbítero Tony também. Os presbíteros anotam aí no caderninho. Ano que vem, um almoço todo domingo. Eu estou com saudade daqueles almoços da igreja, não era bom? A gente ficava aqui, comia, depois ia lavar a louça, aquela alegria. Agora, na pandemia, a gente suspendeu tudo. Vai voltar e a gente vai ter um todo domingo a gente vai comer aqui, ficar junto, se alegrar, porque faz falta, não faz? A igreja sabia disso, eles conviviam juntos, que é a hora que a gente senta e conversa, que a gente bate papo, fica sabendo o que está acontecendo. É esse momento. Então aqui acontecia a mágica. E o último verso revela o que aconteceu. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eles tinham simpatia do povo. Então o desafio continua de pé. Faz uma folha, 3 opções com um quadradinho para marcar, põe o endereço da igreja em caixa alta, pode pôr uma foto também, e entrega para os vizinhos perguntando assim, o que você prefere no lugar onde está essa igreja? Que a igreja permaneça, construir um hospital novo ou um parquinho? A maioria está marcando parquinho e hospital, porque a igreja não faz diferença nenhuma. Para você faz, que você vem. Para ele que está aí fora, prefiro, se tivesse um parquinho aqui, ia ser tão bom, a gente ia trazer a criançada e tal, um hospital aqui, a gente ia chegar aqui no hospital rápido. A maioria não está nem aí, passa aqui, vê, quem que se reúne, sei lá, é um povo aí diferente. É um povo diferente, mas não sei, eles não aparecem, não falam nada, a gente não sabe quem é, eles vivem escondido. Vive escondido. A igreja precisa ter a simpatia do povo. A palavra usada aqui para povo no texto grego era população. É a população. Não é gente da igreja. Não é o povo de Deus. Era a cidade mesmo, gente da rua que estava lá e falava assim, olha, o pessoal ali é bom, eles ajudam, eles cuidam, eles atendem a gente, eles falam de salvação, eles ajudam o necessitado, olham para o oprimido nessa direção. Então nós vamos avançar aqui no capítulo 2.
A partir da página 44, a Rosário diz assim: Kent, que é o esposo dela, pastor da igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, ela diz assim: Kent e eu praticamos a hospitalidade diária como um estilo de vida, porque devemos fazer isso. Nós lembramos como é estar sozinho, lembramos da estranha contradição. Aprender no dia do Senhor que você é parte da família de Deus, mas então mancar pelo resto da semana como órfão pedindo pão. Eu tentei, me esforcei bastante para tentar lembrar quem é o puritano que fala isso aqui. Essa frase final é de um puritano. Aprender no dia do Senhor que você é parte da família de Deus, mas então mancar pelo resto da semana como órfão pedindo pão. Ela tá fazendo citação livre, né? E o que o puritano originalmente diz, que eu me lembro, é: no dia do Senhor nós somos alimentados com farto alimento e mancamos pela semana toda como órfãos que pedem pão, mendigando. E eu tentei lembrar quem é o puritano, não consegui, mandei e-mail para a Rosário, estou esperando ela me responder, e assim que ela responder eu trago para vocês que eu não consegui lembrar, mas foi um puritano que falou isso aqui. Então olha a contradição. Você vem, chega aqui na igreja, tem aquele banquete espiritual, come, sai daqui com a barriga desse tamanho, comida por aqui espiritual, cheio, abastado, e passa a semana toda como se fosse um mendigo. Então, Deus tem dado graça. Nós temos 3 reuniões de oração na semana. 3. Eu já fiz isso aqui na igreja, eu não tenho medo de fazer de novo, não. Lembra quando eu suspendi o meio de graça da oração? Eu faço isso de novo. Eu tiro. E é um opróbrio terrível para o povo de Deus isso. Você fica desprezando. Eu não tenho medo, não, de suspender. Não tenho. Então nós temos graça, ó, 3 reuniões de oração. Terça, de manhã, quarta noite, quinta tarde. Se você está ocupado de manhã, está ocupado à noite, está ocupado à tarde, mentiroso. Você não, mentira. Ninguém está ocupado nesses 3 momentos. Não, não existe condição disso. Não existe. Não tem como. Não dá. Então nós temos um momento de graça para sermos edificados, sustentados. Tem estudo bíblico na semana. Então você pode estar se alimentando, você pode estar sendo cheio da graça, mas o melhor de tudo, lembram do texto? Eles iam de casa em casa fazendo o quê? Partindo o pão, comendo com alegria e singeleza. Eu fiz muito casamento já, 19 anos de ministério agora, e eu lembro de um que eu fui fazer, Lago Sul. O negócio é chique mesmo, né? E cheguei lá e tal, foi aquele negócio assim, bem chique. E aí depois sentei na mesa, e aí veio o garçom lá, colocou o prato. Tinha um negócio assim, eu não sei o que é aquilo até hoje, eu não mexi. Negócio assim, com um molho verde, sabe? Assim, passou um pouquinho assim, só de leve, não, nem para colocar muito, colocou só um pouquinho mesmo. Eu olhei para aquilo e tinha uma folha assim, eu acho que era manjericão. E aí falei assim, rapaz, isso aqui vai ser a janta. E aí depois veio um outro prato pequenininho, negócio tudo assim, um pouquinho, né? Eu falei, pessoal, economiza na comida, né? É bonito os nomes, tudo e tal, mas é tudo pouquinho. Eu fiz um outro casamento uma vez, de cachorro quente logo de início já, né? Você podia ir lá e fazer tanto. Põe o que você. A gente chega e fala, pastor, come disso aqui também. Aí você, então, às vezes o pobre você come melhor, né?
Eu tenho essa experiência. Vai na casa do pobre, pastor, a gente fez aqui para você então, um lanche gigante. Vai na casa do rico lá, irmão, dá um copo d'água, por favor. Aí dá um copo d'água pela metade, tá aqui, pronto. Não que todos os ricos sejam assim, tá? Tem gente rica que sabe servir bem. Mas pobre gosta de servir bem, não gosta? Você vai na casa humildezinha lá, aquele banquete a perder de vista. Então, a ideia que é que eles iam na casa uns dos outros, partiam um pão que tinha. Pão era um alimento como arroz e feijão. Qual é o primeiro alimento que a gente come? Não é arroz e feijão? O mais comum? Eu não consigo. Só se for macarronada. Agora, se for outra coisa, tem que ter arroz, tem que ter feijão. Agora, se põe um arroz por cima e feijão por baixo, é a discussão de vocês. Mas, para mim, tem que ter arroz e feijão. E aí depois você coloca o que a gente chama de mistura, né? Põe a carne, uma verdurinha, um negócio e tal. O arroz e o feijão é o básico. Fazer o tapete lá para colocar por cima. Qual era o básico do hebreu? Pão. Então, de casa em casa, eles partiam o pão. E aí comiam como, diz o texto? Com alegria e singeleza de coração. Você não pode abrir mão de se alegrar com aquele que é o comum do outro e ser singelo no coração. Eu tenho um colega, ainda era seminarista, acho que estava no último ano. Ele foi na casa de uma irmã visitar e o pessoal, irmã lá, a higiene não é... Eu não gosto de higiene, não, é bem suja. E ele ficou assim, poxa, tem que comer lá. Chegou lá, pastor, eu fiz um biscoito. E colocou lá em cima da mesinha lá os biscoitos, né? E foi na cozinha buscar o café. Ele olhou assim, biscoito. Olhou assim, pegou o pratinho, jogou pela janela, colocou lá de novo. Aí ela coou o café, voltou. Mas o senhor já comeu tudo? Quando olhou para a porta, entrou ouvir a latinha com 5 biscoitos na boca, todo alegre. E isso é cachorro demônio, chutando o cachorro. A singeleza é, o que me der, eu estou ali e ele está me dando do que é dele. Está dividindo comigo um coração singelo. Você não precisa fazer nada para a aparência, né, ficar melhor. Dá o que você tem. Assim eles praticavam. E o povo caiu na simpatia do povo. Porque o povo viu e falou assim, eles são simples. O que tem eles dividem, eles partilham, eles se alegram, eles participam com o coração. Aí é que está o funcionamento. E ela, então, nos chama a essa ideia. Hospitalidade diária, reunir igreja e vizinhos é uma graça diária. Como é que você se relaciona com a sua vizinhança? É algo que você tem que pensar muito durante essa série de estudos, tá? Como é que você se relaciona com os vizinhos? Como é que você lida com eles? Você tem que ter um relacionamento que manifesta graça, né? E isso é algo bem difícil no tempo que nós vivemos, onde nós construímos cada vez mais muros que nos separam dos vizinhos, portas que impedem os vizinhos de se achegar. Então é preciso mudar isso. Nós cremos que a hospitalidade radicalmente simples depende da família, sabendo onde reunir-se, sabendo como ser orgânica e espontânea, de braços e escritura abertos. Outro ponto que é importante é envolver a família, a casa, o lar. Casa e o lar precisa ser algo bem propício. A Clarice ela é hábil nisso. O cara foi lá consertar a internet e aí ele sentou lá, teve um problema, mandaram o técnico não conseguiu resolver e aí veio um técnico de tecnologia da informação. Aí ligou o computador dele, eu lá conversando com ele, né? Aí na hora de ir embora ele levantou assim e dei água para ele, ele já estava para sair no portão, ela chegou assim e falou assim, pai, ele é seu amigo? Aí eu falei assim, é meu amigo. Todo mundo que vai lá fazer qualquer coisa, o rapaz foi levar gás essa semana lá. Aí desceu com o botijão, colocou lá.
Aí eu tô lá acertando com ele, ela ficou assim, pai, ele é seu amigo? É meu amigo. Para todo mundo que vai lá, ela pensa que é amigo. E ela logo pergunta, é o seu amigo, pai? Ele é seu amigo? E ela entende que todas as pessoas que se encontram comigo são meus amigos. Então, a ideia e a direção na qual ele está indo é essa mesmo, de estabelecermos relacionamentos com todos. E a família precisa estar, então, preparada para fazê-lo. Cremos que cristãos são chamados a viver como família de Deus e atrair vizinhos e estranhos para perto, com comida e joelhos dobrados, suplicando que a graça de Deus seja derramada sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor e que encoraje, anima e erga aqueles que conhecem. Nós damos as mãos porque devemos. Cristãos não são cavaleiros solitários. E aí tem uma história interessante. Nosso vizinho de frente, seu Luiz, um dia lá começamos a conversar e tal, e aí quando eu cheguei em casa tinha um pão em cima lá do balcão. Esse pão aqui, aí ele, eu comprei, tem que pagar ele, tá? Você comprou sem dinheiro, mulher? Eu estava sabendo que você ia chegar e tem que pagar. Tá bom. Aí foi lá, deu dinheiro, aí pagou ele. Passou uns dias, cheguei lá, outro pão. O que esse pão está fazendo aqui? Eu comprei outro pão dele. Falei, não. E ela não conta para ela, não, tá? Você assistiu o vídeo, Tony, você põe aquele negócio que embaça aí agora na hora para não ver meu rosto. Então, de regime. E aí o regime dela não come pão. Eu falei, mas você está comprando esse tanto de pão e você não come o pão? Ah, mas você come. Eu falei, brincadeira. Eu pago e ainda engordo, né? E aí na outra semana chega outro pão. Aí eu falei, mas Elane, outro? Não comeu nenhum outro e já tem outro. Ah, mas coitado, tem que comprar alguém, tem que comprar o pão dele. Eu falei, vamos chamar mais clientes, né? Vamos fazer propaganda, faz um negocinho para ele, publica, fala para os irmãos da igreja, mas você compra todo o pão, não é bom, porque eu vou engordar muito. E aí, o que aconteceu esses dias? Quarto pão. E esses dias eu estava saindo, e aí ele estava lá na frente, e ele falou assim, ô vizinho, ô seu Luiz, tudo bom? Aí, vocês são de alguma igreja? Aí ele falou assim, somos. Nossa, igreja cristã. Sou pastor na igreja presbiteriana. Ah, então, paz do Senhor, irmão. Eu sou também da igreja. Aí eu falei assim, eu já sabia de onde ele era e qual a igreja, só que ele não sabia que eu sei. Então, qual a igreja? Ele, Adventista da Reforma, Adventista do Sétimo Dia da Reforma. A Adventista, ela teve uma ruptura, e dela saiu um grupo que virou mais seita ainda do que a Adventista é. Tá? E aí ele, a paz do Senhor, então a gente é irmão, né? Eu falei, somos, né? Somos irmãos. Mas agora tem a ponte de contato. Vocês descobriram porque eu estou ficando com barriga, né? É o pão. Toda vez que a gente compra pão dele, a gente tem a oportunidade de falar com ele. E eu já estou montando a próxima estratégia. Vamos fazer uma massa, uma pasta de alho com ervas e fazer torrada com pão, porque acumulou muito pão, ninguém consegue comer todo o pão. A Ilane tem que lembrar disso. E vamos fazer torrada, fazer a pasta e chamar ele e falar assim, seu Luiz, vem aqui para o senhor ver como essa pasta fica gostosa com esse pão. E é claro que vai acompanhado de... Não é Coca-Cola, é da palavra. Aí a gente começa a abrir portas, né? Comida é bom para prosear, né? Vocês sabem disso? Café, então. Pastor, você vai fazer... A visita é rápida, irmão. Aí, 4 horas depois da hora que eu tinha que ter chegado em casa, veja, da hora que eu tinha que ter chegado. Se colocar a hora que eu tinha que ter chegado, mas às 4 horas, depois das 6. Aí, Elane, onde você estava, homem? A mãe fez uma garrafa de café e não teve o que fazer. Mas você toma uma garrafa de café sozinho em 10 minutos? Não, tomar o café é rápido. A gente sopra, né? O negócio é que o café vem acompanhado de prosa. Aí você fica proseando. E a pessoa vai contando, não vai contando?
E lá se vai a vida. Então, a estrutura é essa. Por isso que ela fala, nós abrimos a casa com comida e joelho no chão. Nós oramos pelas pessoas, oramos com as pessoas. É um outro ponto de contato fantástico. Você quer ser conhecido no seu condomínio? Ou na sua rua? Faz o seguinte, entra no elevador com o vizinho. Bom dia, bom dia. E aí quando fechar a porta, começando, já não tem mais como parar, você vira e fala assim, você quer que eu ore por você? Então você sai lá no portão, assim, quando você está fechando o portão, o vizinho aparece. Você, oh, bom dia, bom dia. Quando você tirar a chave, você fala, você quer que eu ore com você? E aí logo o pessoal fala assim, aquele cara ali, ele ora com a gente. Toda hora a gente passa por ele, você quer oração? Você quer que ore? Tem alguma coisa para orar? Tem algum motivo, um pedido? Estamos orando. E aí logo ele vai começar a falar para as pessoas, olha, eu estava com uma luta, e aí o meu vizinho perguntou se não queria que orasse comigo, eu pedi, Deus abençoou, você não quer também? Vamos lá, eu te apresento. Daqui a pouco está levando gente na sua casa. E estão falando assim, ó, o fulano aqui, ele ora pelas pessoas e Deus abençoa. Vai no seu trabalho, compra garrafa de café boa, aquelas que aguentam pressão, faz café top em casa, sem açúcar, café de verdade, compra um copinho descartável, leva o seu trabalho e coloca lá na sua mesa, num cantinho, escreve assim, café grátis com oração. Aí no meio do expediente o cara levanta para ir lá e fala assim, tem aquele cafezinho aí, padrão, aquele do sul de Minas? Tem. Um pouquinho aí para mim. Aí quando você colocar, você fala assim, e você também quer que ore? Tem algum motivo? Está orando por você. Daqui a pouco o pessoal vai falar assim, ó, lá no terceiro andar, na sala tal, tem um cara lá, tem café bom e tem oração. Se você quiser ir lá, tem o quê? Café e oração. É café e pão de queijo, né? Não, é café e oração. Ah, nunca vi, mas eu vou lá para ver. E aí as portas começam a se abrir. Cuidado para não confundir. Vizinho, a palavra no inglês é neighbor, é o próximo, né? Que também serve, pode ser traduzido por vizinho, né? Mas nós estamos falando aqui, mas em termos, eu tenho que tomar bastante cuidado, que agora chegou gente nova na igreja, creio no Senhor Jesus Cristo agora há poucos dias, professor de inglês. E aí eu falei, eu tenho que começar a trabalhar a minha pronúncia, né? Então, que o meu inglês é the book on the table, é aí que eu sei. Então eu falei, agora tem que melhorar, né? Eu treinando um tempão para falar neighbor, tá? A pronúncia inglesa. Então, o vizinho, não é só o vizinho que mora do lado ali da sua casa. É o próximo. Então, você tem próximo na escola, você tem próximo no lugar de trabalho, você tem próximo na vizinhança, tem próximo na família. Tem. O primo do seu primo é o próximo. Então, você tem próximo que você pode exercer essa tarefa de fazer a hospitalidade radicalmente simples. Bom, vamos avançar um pouco mais. Sim, a hospitalidade diária pode ser cara e mesmo inconveniente. Tanto de pão que tem lá. Vocês têm que ir lá um dia comer pão comigo para me ajudar. Ela nos compele a nos preocuparmos mais com nossa igreja e vizinhos do que com a nossa posição social neste mundo. Nossa conta mensal de supermercado nos lembra que o que nos humilha não pode nos ferir, mas o que incha nosso orgulho inevitavelmente o fará. Viver a hospitalidade radicalmente simples significa saber que seu relacionamento com os outros deve ser tão forte quanto as suas palavras. Ela fala a ideia que a Rosa traz aqui, ela faz compras no mercado pensando no próximo. Pensando no próximo. O próximo vai comer, o próximo vai vir se alimentar aqui, o próximo vai vir banhar aqui, ele vai vir ser cuidado aqui. Eu preciso fazer pensando nele, não só em mim. Por isso que anteriormente que ela falou sobre pensar mais na igreja e no outro do que na nossa posição social. Preciso aprender a fazer isso, né?
Nós hoje pensamos mais em nós para depois pensar se sobrar no outro. Então fica lá no último plano e nunca sobra. Se tiver sobrando, me dá aí a conta, porque eu faço e não sobra. Então eu preciso tirar necessariamente lá no início, porque no final não vai sobrar para tirar. A hospitalidade radicalmente simples valoriza o tempo necessário para investir em relacionamentos, construir pontes, arrepender-se de pecados no passado, reconciliar-se. Construir pontes e refazer amizades não pode ser algo apressado. É um processo. É um serviço de pouquinho, sabe? Você tem que ir ganhando relacionamento, construindo, criando ponte. O que é uma ponte? Aí eu lembrei da piada, tinha 3 crentes pescando. Assembleano, batista e um presbiteriano. E aí eles estão lá, não pegava nada. Aí o assembleano virou e falou assim, pai, não está dando nada aqui. Aquele lado de lá do rio é melhor. Levantou, colocou a vara nas costas, saiu andando em cima da água. Saiu lá no outro lado. Pegou lá e... já peguei aqui, é bom mesmo. Aí o Batista levantou, e rapaz, não é que lá está melhor mesmo? Eu vou para lá também. Pegou a vara, levantou e... em cima da água. O presbiteriano já estava preocupado, falando, meu Deus do céu, estão andando em cima da água igual Jesus, não vou conseguir não. Eu vou afundar, que eu sou mais para Pedro, não vou dar conta. Vem, irmão, aqui está dando peixe demais. Vem, irmão. Aí ele, tá bom, recolheu, colocou nas costas. Quando deu o primeiro passo, já afundou. Aí nadou, saiu para fora, voltou na margem. Aí os irmãos, irmão, a ponte está um pouquinho mais para cá. O rio tinha passado por cima dela, ela estava na flor da água, e eles sabiam, passaram na ponte, e o presbiteriano sabia, foi, caiu dentro da água. Pontes ligam um lado ao outro. Não é assim? O que liga você ao vizinho? No meu caso lá, qual é a ponte? Pão. E já está ficando igual o arco da ponte, a minha barriga, né? Então, vocês hoje não estão rindo das minhas piadas, né? Eu tenho que fazer piadas melhores. Pontes ligam um lado ao outro, e a ponte foi o pão. Aí esses dias a Ilane conversou com a dona Kênia lá, o seu Luiz, pão, não sei o que tal. Não sei, não conheço, não sei quem é. É o vizinho bem ali, assim, ela, eu sei que ele vende pão, mas nem sabia o nome, eu não conheço ele. Então agora eu falei para Ilane, nós já temos mais alguma coisa. Qual é? A gente sabe o nome, a gente sabe de que igreja ele é, ele sabe que nós somos da igreja. A ponte vai se tornando mais larga. Que antes só tinha uma via. Qual era a via? Pão. Agora vocês vão de convir que tem um limite para comer pão, né? Eu comprei pão, aí eu tô querendo falar com ele, eu vou comprar mais pão. Daqui a pouco mais pão, ele vai falar assim, rapaz, você vem comprar pão toda hora, por quê? Então tem que ter outros. Então agora eu já posso conversar com ele sobre a igreja. Eu sei o nome dele. E aí a ponte vai se tornando mais larga conforme as vias vão se apresentando. E conforme a conversa vai se aprofundando. Daqui a pouco ele fala assim, Pastor Carlos, estou com um problema na minha família. Pode orar? Aí pronto. Agora a ponte Rio-Niterói. Tráfego intenso e pesado. Largo. Vai e vem o tempo todo. Porque o evangelho já está presente. Então você precisa estabelecer esse contato, construir pontes, arrepender-se de pecados do passado. Tem pecados que afetam nossas relações, né? Crente chato da família, você já foi aquele cara, você não é mais, espero. Chato da família, né? Você é aquele vizinho chato. Então, tudo isso você tem que se arrepender, mudar, transformar-se, reconciliar-se. Oh, rapaz, aquele dia eu joguei água por cima do muro em você, água quente, me desculpa e tal. Tem que ir lá.
E reconciliação, mudança. Fechou a cara, né? Aquela tia fecha a cara que é para ela não falar comigo. O que é? Nada não, hoje não tô conversa não. Fulano não tá bem hoje, né? Aquela tia precisa do evangelho. Você tem que se reconciliar, tem que voltar lá, sorrir para ela, pedir perdão, desculpa, mudar a postura, transformar o coração, se humilhar, aguentar. Não tem jeito. Senão os relacionamentos não se estabelecem. É impossível. Construir pontes e refazer amizades não pode ser algo apressado, leva tempo, demanda envolvimento. Você tem que ter um interesse sincero. Tem que ter uma disposição que não pode ser. É igual eu falo, olha, não dá. A espiritualidade ela não pode ser movida por métodos e sistemas. Eu podia pegar uma planilha, fazer uma planilha no computador, com o nome de todos os membros, colocar o horário e ligar lá e ficar falando, já orou hoje, já leu a Bíblia. Isso é chato, ia incomodar, ia importunar, mas você ia fazer uma resposta automática. Já li, pastor, já, então tá bom. Toda hora ele liga aqui, a paciência. Eu falo que ele logo é para ele desligar, não é ele ficar atrás da gente. Não é isso que eu quero. Então eu fico levando o coração de vocês a entender como é prazeroso, como é bom ler a Bíblia, como isso agrada a Deus, como isso traz dividendos para você, como isso aumenta a sua fé. E aí eu espero que isso vá motivando você para que você fale assim, eu vou fazer, é tão bom, é tão agradável que eu vou fazer. Eu não posso, por exemplo, eu fui a Lusiânia, depois de muito tempo sem andar de bicicleta, eu fui 77 quilômetros. Na chegada tinha uma subida, um negócio assim, eu não sei se eu cheguei lá em corpo ou fora do corpo, sei que Paulo que experimentou a mesma coisa, eu também. Mas deu cãibra nas coxas, doía tudo. E eu cheguei brigando mesmo. Eu vou falar isso para a Elaine, não, porque eu quero que ela ande. Aí eu falo assim, amor, a paisagem assim é linda. E quando a gente passa de carro é muito rápido, você vai devagarzinho, você vai vendo tudo, você vê os detalhes. Eu passei assim, tinha uma vaca, o bezerro mamando, eu provei fazendo da mãe dele e tal. Ela, ai, que legal. Então, assim, aquele negócio assim, sabe, de filme e tal, é um negócio legal, você vai experimentando tudo isso, que é para ela ser atraída, para chamá-la a isso. E aí vai com o tempo, né? Amor, olha aqui os benefícios, olha como é bom, como é que você se sente depois, você ganha energia. No início você vai perder mais energia, mas com o tempo você aprende, aí você passa a fazer o exercício, você ganha energia. Eu não vou chegar para ela no primeiro dia e falar assim, ó, quando você chegar em tal ponto, cãibra arrebenta, dói tudo, treme, fica duro, tal. Aí ela nunca vai. A amizade também precisa ser, vai chegar no primeiro dia e falar assim, eu vim aqui porque você está no inferno, pecador, olha o fogo aqui queimando. Aí o cara nunca mais. Começa com um relacionamento aos poucos, qual é o seu nome, o que você faz? E aí vai criando um relacionamento onde você pode ter pontes que deem contato de um lado com o outro. Até o momento em que você vai chegar lá do outro lado e falar assim, você precisa atravessar comigo, porque lá é seguro, lá é melhor. Aqui é assim, tem isso, esse perigo. Antes disso, você não pode chegar no primeiro dia e falar, né? Você tem que ir construindo um relacionamento. Isso vai levar tempo, não tem como fazer de outra forma. A palavra hospitalidade é próxima da palavra grega philoxenia, que significa amor pelo estranho. Esse é um ponto assim que você tem que entender. A leitura do livro está boa, não está? Vocês estão gostando? A história não é boa? Não vá impelido pelo que você leu. Vá impelido pelo amor. Você tem que amar. Você tem que amar. Quando você ama, nenhuma circunstância vai impedir. Nenhum preço será alto demais.
Então, às vezes a gente lê algumas coisas assim e fala assim, nossa, que lindo, esse aqui é muito bonito, eu também vou fazer. Aí quando você chega lá, não, é muito custoso, é caro demais, o preço é muito alto, eu vou deixar para lá. Se você for movido por amor, aí é diferente. Então, ao ler, eu te dou uma dica. Leia as experiências, aprenda com o que ela está ensinando, mas sempre ore. Sempre ore. Senhor, dar-me amor. Dar-me amor. Porque o amor é que vai ser a verdadeira chama. E não importam os empecilhos, ele ultrapassa todos. Vocês já leram 1 Coríntios 13? Já viram lá a definição do que é amor? Amor não é sentimento. Gosta de mim, Luciano? Você me ama? Deixa eu chutar sua canela aí para você ver. Arrancar aquela pelezinha bem fininha que tem em cima. Na hora do banho eu quero ver se você me ama mesmo, quando arder. Tem amor que aguente isso aí, não. Até que eu diga para ela assim, olha, eu chutei, Luciano, porque tinha uma aranha e se picasse ia morrer. Aí agora o amor aumenta de novo. Ela, eu te amo, você me salvou. Não pode ser assim. Que a minha mãe me ama e eu nunca agradeci os panos de chão que ela passou na casa. A casa ficou limpinha, a louça que ela lavou, a comida que ela fazia, tudo de graça. E ela fazia por amor, não por agradecimento. Que eu, até onde eu sei, nunca vi um filho chegar e falar assim, mãe, eu voltei aqui, graças a Deus por aquelas roupas que a senhora lavou, aquele pano que a senhora passou na casa, varreu, deixou tudo limpinho. Cuida. O filho não faz isso, né? O filho vai vivendo a vida, e às vezes quando está lá, idoso, volta lá, mãe, eu te amo e tal. Mas dificilmente ele vai lá agradecer. E ela não fica esperando, fica. Já imaginou a greve geral das mães? Amanhã o Brasil vai parar. As mães estão de greve. É um desespero total. E agora? Não tem mãe nenhuma fazendo nada, enquanto os filhos não reconhecerem. Não funciona assim, funciona? A greve ia acabar no primeiro dia. Por quê? Mãe! Ô meu filho, só lava, vou lavar agora na mão. Aí lá vai a mãe, lava, põe lá no marmanjão, e aí todo bonito, e a mãe, ai, que lindo meu filho com essa camisa, né? O menino tá nem aí, só que a camisa. Mas a mãe acha ele lindo com a camisa que ela lavou. Mãe é assim, ela faz por amor, ela não tem interesse em, você me paga, você fala, você faz, ela não tá nem aí. Nunca agradeceu, a mãe continua fazendo. Ela ama o filho. Então o amor vai motivar você a fazer. O fulano não agradeceu. Então, nem eu faço porque eu amo as pessoas. Eu amo ajudar, eu amo cuidar, eu amo fazer. Então, amor, tá bom? Amor não tem interesse, não se ufana, não se ensoberbece, não pensa em si mesmo, não age em proveito próprio. Não é assim que é o amor? Então, é essa a ideia. Então, você precisa amar para desenvolver a hospitalidade, o amor pelo estranho, por aquele que está fora das suas relações, ou seja, o vizinho, o próximo, que está distante, que está sem Deus. Página 46. A hospitalidade radicalmente simples pode ser usada pelo Senhor para fazer seu povo crescer em graça e vida sacrificial, para preservar práticas, ideias e culturas que Deus estabeleceu para nossa bênção e sua glória, para trazer aqueles em locais de trevas agonizantes para lares e amizades cristãs, e realmente, se Deus quiser, mudar o mundo. Mas a hospitalidade radicalmente simples deve ser firmada e imensa em graça, participação na igreja, oração, jejum em privado, momentos a sós, arrependimento, leitura bíblica, memorização da Escritura e cânticos de adoração. Então, tem algumas coisas que eu quero que você entenda aqui. Primeiro, é um instrumento que Deus vai usar para o povo dele crescer em graça e vida sacrificial. Abra a Bíblia de vocês aí para entender isso de forma bíblica, lá em Filipenses capítulo 2. Nós tivemos uma série de sermões
na Epístola de São Paulo aos Filipenses, já aqui na igreja. E agora eu quero chamar você para voltar lá ao capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se eu tivesse conhecido esse texto antes de pedir ele para namorar, eu tinha usado ele. É um poema lindo, belíssimo. Olha só, completai a minha alegria. Você imagina você chegar para a menina e fica de jeito, quer namorar comigo? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí ela vai dizer assim, não vai? Uma poesia dessa, pastor. Paulo está dizendo isso para a igreja, e quer que a igreja seja assim. Olha o que ele continua dizendo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando a cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E ele continua, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido na figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha agora, o chamado é: ama, compartilha, divide, tem o mesmo pensamento, não sejam separados nem se vangloriem, mas a última coisa que o apóstolo quer que vocês façam, sejam iguais a Jesus. E sabe qual é o ápice da imagem dele em nós? Ele fala aqui, o verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Tem um cara que quer me matar, sabia disso, Mateus? Eu joguei pedra na mãe dele, ele está meio com raiva de mim. Foi só um paralelepípedo, e agora está querendo me matar. Você morre por mim, Mateus? Por favor, vai lá, fala para ele dar um tiro em você e você morre no meu lugar, tá bom? Mas você não é meu amigo? Ô Wilson, que genro é esse? Tem coragem de morrer por ninguém, cara. Você vai deixar ele casar com sua filha? Acabei de pedir para ele ir lá morrer por mim porque eu matei a mãe de um cara, e o cara está querendo me matar. E ele não quer ir. A Bíblia não diz que nenhum homem se dá pelo outro. Ó, alguém quer te matar? Rapaz, se alguém quer matar você, você fez alguma coisa de errado. Então pague. Nós pecamos. E a lei de Deus diz assim, quando vocês pecarem, vocês vão morrer. Vocês quebraram a lei. É justo que eu morra? Sim. Agora é justo que aquele que não fez nada de errado, não cometeu nenhum pecado, nenhuma transgressão da lei, antes pelo contrário, é cumpridor fiel, perfeito da lei, morra. Por isso que a Bíblia diz, o justo morreu pelos injustos. E um outro trechinho aqui muito interessante é, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Usurpar é uma palavra que é usada para pessoas que tomam posição de outro. Se eu chegar lá hoje em frente ao Palácio de Buckingham e falar assim, ó, abre aí, ó, eu sou o príncipe desse negócio aqui, amanhã eu vou ser rei. Qual é o seu sobrenome? É Souza. Não tem descendência nenhuma britânica, tem? Nem o olho, nem o cabelo, nem a cor, não tem nada. O mais próximo que eu cheguei de um europeu é um português.
que, tendo relação com uma espanhola, teve filhos no Brasil, e esses filhos tiveram relação com índias, com negros, e aí minha família se desenvolveu. Então, não vou conseguir. Aí eu estou usurpando o trono não é meu, não posso tomar ele para mim, eu não tenho direito. Eu não sou príncipe, sou descendente da realeza, eu não tenho direito. Mas nós, por usurpação, ouvimos a serpente que disse: se comer, vocês serão iguais a Deus. Aí agora o texto vem dizer assim: sendo ele Deus, ele não toma isso por usurpação. Ele podia estar no trono, mas ele disse assim: não vou, eu vou assumir a forma de, o texto diz, servo. E ele se torna homem como nós. Ele deixa de ser divindade, que ele era divindade, estava lá na posição de assumir o trono, e assume a forma de servo, de homem, se encarna. Aí agora Paulo diz assim: então vocês têm por direito fazer isso. Vocês já têm que ser criatura, têm que ser homem, vocês são servos. Mas olhem para Jesus e imitem ele. E aí ele termina dizendo essa ideia de, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz. Então, por que eu não vou morrer? Se ele não precisava morrer, morreu, agora eu que tenho que morrer no morro? Não, aí, isso é brincadeira, né? Então, se tiver que morrer, morre. Mas está perdendo nada, você não tem nada, como é que você está perdendo alguma coisa? Você já tinha que morrer mesmo. Aí eu vou ser servo dos outros. Ele não tinha que ser servo, ele é senhor e se tornou servo. Mas você foi feito servo. Então por que você não quer ser servo? Veja como nós usurpamos um lugar que não é nosso. Mas ele que tinha direito, não tomou por usurpação, mas antes abriu mão e se humilha. Então humilhemos-nos. Perdeu, bom, é isso mesmo. Você não tinha que ganhar. Você nunca teve que ganhar nada, você não tem direitos. Ele tem. Mas mesmo tendo direitos, ele abriu mão para se humilhar. Então agora por que eu que não tenho não vou me humilhar? Portanto, o processo aqui pelo qual nós devemos trabalhar é esse da humilhação do nosso eu. Uma vida sacrificial para preservar práticas, ideias e culturas que Deus estabeleceu para a nossa bênção e sua glória, para trazer aqueles em locais de trevas agonizantes para lares de amizades cristãs. E realmente, se Deus quiser, mudar o mundo. A hospitalidade ela deve ser firmada e imensa em graça. Como é que você firma, então, agora a hospitalidade para se tornar um movimento e um método artificial? Tem passos. Quais são os passos? Nós vamos examinar cada um deles, começando na próxima terça-feira. Primeiro, participação na igreja. Vim uma vez por semana na igreja não faz você parte dela, tá? Vim e sentar no banco e ficar olhando também não faz você parte da igreja. Por participação aqui é membresia ativa. Quando eu sofri um acidente aqui, e a coluna do veículo bateu aqui, entrou aqui e veio até aqui atrás. Cortou um nervo que passa aqui. Então, aqui em mim é dormente e aqui é dormente. Quando eu vou brigar, eu fico assim, que aí o cara acerta aqui, ele acerta, eu mato ele de raiva. Então, aqui é dormente. Eu não sinto. De vez em quando eu estou comendo... Amor, esse bife está meio cru. Não, está comendo do lado, homem. Tá bom. É dormente. Não tem, ó... parece para mim o tempo todo tem a impressão que está inchado. Membros que não fazem parte do corpo perdem o sentido, né? Mas esse aqui ainda faz porque ainda tem movimento muscular, só tem dormência. O nervo que foi afetado só fez com que fique dormente. Mas ainda mexo, eu consigo levantar a sobrancelha, que é uma das minhas estratégias pessoais, né? Eu cheguei na Ilane, eu fiz assim, ela, cantada reformada assim no culto e tal. Está aqui funcionando, está movimentando. Agora, se parasse de mexer o dedo aqui, o dedo não funcionasse mais, para que esse dedo?
A perna não funciona mais, eu tenho que ir andando assim. Para que a perna, né? O olho não está mais funcionando. Para que olho? Põe um tapa-olho. Eu acho que ia ficar charmoso esse tapa-olho, né? Eu ia mandar fazer um de cada cor para cada dia da semana. Então, para que o olho se o olho não funciona mais? Membro do corpo é isso. O membro tem que ser ativo no corpo. Pé tem que pisar. A mão tem que pegar as coisas. O olho tem que ver. A boca tem que falar. Senão ela perde função no corpo. Outra ideia é do edifício. Se eu chegar aqui agora e colocar um tijolo aqui, qual é a utilidade desse tijolo para toda essa construção aqui? Hein? Nenhuma, ele está aqui solto. Só para as pessoas trupicarem, né? Eu conheço gente que se trupicar, quebra ele todinho. Fica nervoso, tal, tal. Ah, esse tijolo, pá, quebra o tijolo. Isso vai fazer raiva nas pessoas. Agora, se tem um espaço, e eu uso ele para preencher esse espaço, ele passa a estar ligado à estrutura e fortalecer a estrutura, ele não está tendo função? Fora da estrutura, não tem função nenhuma. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é essa participação na membresia. Como eu posso ser um membro ativo? As formas pelas quais eu posso ser ativo, funcionar, estar presente no corpo, ser membro ativo no corpo. Como é que eu posso ser uma parte da edificação, do prédio, da construção e ajudar na estrutura dela? Isso nós vamos entender próxima terça. Porque isso é essencial para uma hospitalidade radicalmente simples. Não adianta você trazer uma pessoa para a igreja e a pessoa chegar aqui e o pessoal, opa, seja bem-vindo, visitante, para você e para ela, né? Você tem que ser parte da estrutura para que ela venha por meio de você e seja servida. Senão você fica trazendo trabalho para os outros, né? E aí, confessando para vocês, é o que acontece hoje, né? Pastor, trouxe o fulano. Deixa o fulano que vai embora. E o pastor que se vire com ele. O pastor tem que discipular, o pastor tem que visitar, o pastor tem que acompanhar, tem que aconselhar, fazer tudo. Só que se 200 trouxerem 200, fica 400. Cuidar de 401 não dá conta, né? Mas se cada um cuidar de um, fica melhor. Então a ideia é participação ativa. Próxima terça, nós vamos ver essa primeira parte, membresia que trabalha. Perguntas ou colocações? Sim, Manquez.
Sim. E eu vou ajudar a avançar esse processo. Eu não sei qual é o nome que está publicado em língua portuguesa agora, o livro, C.S. Lewis, A Dor do Luto. Eu estudaria o livro para ajudar. Se ele lê, eu daria de presente. Se ele não lê, eu ia sugerir ler com ele, estudar com ele. Fiz essa semana, agora eu fiz isso. Uma pessoa está com câncer e depois de fazer a cirurgia para retirar, agora vai fazer tratamento. Eu fui visitar e aí conversamos, lemos a Bíblia, oramos. No final eu peguei e falei assim, eu trouxe um livro publicado pela editora Cultura Cristã, nossa editora. Falei assim, trouxe um livro de presente para você. Presente meu, estou te dando, deixando com você. Quando eu li o título, ela começou a chorar. Meu Deus é maior que o câncer. Aí eu falei assim, é uma história de uma mulher, esposa de pastor, que teve câncer, e Deus operou milagrosamente na vida dela por meio do câncer. Então passei para ela ler, eu sei que ela lê, para ela estudar, e falei assim, estou à sua disposição, se surgirem dúvidas, surgir alguma coisa, eu posso vir estudar com você e te acompanhar. Então nós temos pontes, que fazem com que eu vá, esteja lá. O reverendo Carlos Henrique esteve aqui, perdeu a esposa e depois vários processos. O primeiro processo foi contactar, saber o que eu posso fazer. De que forma eu posso te ajudar? Ou pode fazer isso e isso. Então eu estou fazendo agora. Passou, depois quer que vá aí, quer que a gente tire as roupas, quer que ajude a organizar a casa. Porque às vezes ele fala assim, olha, eu não quero mexer com as coisas dela, se puder vir mulher para ajudar. Então você leva as mulheres, elas tiram, organizam tudo. Pergunta se você quer que fique alguma foto, o que você quer, o que você não quer que fique, o que você quer que tire. Tem gente que lida diferente, você tem que saber, você tem que acompanhar, conversar. E não, olha, o pessoal da igreja aqui já fez isso, está me ajudando nisso e tal. São fases nas quais eu posso me aproximar e oferecer ajuda. Nos primeiros dias, poxa, vamos lá fazer a comida. Quem está triste, não é ruim fazer comida triste? Já fizeram comida triste? Não, não dá. Não dá. Então, você quer que a gente vá fazer para você comida? São coisas que a gente pode desenvolver para ajudar as pessoas, né? Para fazer com que as coisas andem. Então, são portas assim maravilhosas que surgem, né? Então, exerçam, pratiquem. A gente vai caminhando, vai descobrindo como se aperfeiçoar. E eu acredito que Deus vai abrindo portas maravilhosas. E nós vamos poder exercer nossa vida cristã na vida daqueles que necessitam. Vamos orar encerrando? Senhor, obrigado por essa noite, pela graça, pelo evangelho dispensado a nós em Cristo Jesus e por esse chamado para uma hospitalidade radicalmente simples. Nosso chamado é para vivermos o evangelho, praticando em nossa vida, no cotidiano, dando a conhecer Cristo Jesus em todas as nossas ações e práticas, que Ele permeie o nosso viver. Tudo que fazemos seja marcado pelo nome de Cristo. Nós pedimos e rogamos, Pai, essa dádiva em nome de Jesus. É que oramos. Amém. Deus abençoe ricamente.